Opa, e aí? Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama O Bom Gigante Amigo. Uma garota encontrou um gigante muito grande e ele a levou para o seu mundo, onde ela percebe que há gigantes comedores de gente. Então ela ajuda os humanos a revidar a isso. A história começou em uma noite em um orfanato em Londres. A responsável pelo orfanato foi trancar a porta, mas ela notou uma revista que caiu junto com a correspondência no pé da porta. Ela pegou a revista e se esqueceu de trancar essa porta. Enquanto isso, uma garotinha chamada Sofia, que estava escondida sob seu cobertor na escada, vê isso acontecendo e espera a responsável pelo orfanato ir para o seu quarto. Depois de trancar as portas, ela caminha até o relógio e move o ponteiro dos relógios para marcar 3 da manhã, porque era o horário das bruxas. Só ela estava acordada essa hora. Ficou tudo uma bagunça. Depois disso, ela foi até a mesa da líder do pessoal do orfanato para organizar as correspondências. Enquanto faz isso, ela escuta uma mulher do lado de fora e rapidamente vai dar uma olhada. Do lado de fora, a Sofia vê alguns bêbados fazendo barulho nas ruas tranquilas de Londres. Ela grita brigando com eles porque as crianças estavam tentando dormir e fala que vai chamar a polícia se os homens não forem embora agora. Ela apaga a luz da rua e fecha as janelas. Enquanto os homens decidem sair ao invés de ter problemas com a polícia, a Sofia volta para o seu quarto. Então uma sombra passa por ali, mas a Sofia não percebe. Quando ela estava dentro do quarto onde as outras crianças estavam dormindo muito, a Sofia se cobre com seu cobertor, pega seus óculos e uma lanterna para continuar lendo um livro. Após alguns segundos de leitura, ela escuta a mulher que tomava conta das crianças se aproximando e ela rapidamente desliga a lanterna para evitar de ser pega. Depois, ela sai e a Sofia volta a ler o seu livro. Durante a leitura, ela escuta um barulho vindo de lá de fora que assusta ela. A Sofia lembra que nunca é bom levantar da cama, abrir as cortinas ou olhar pelas janelas durante a noite. Mas ela vai contra tudo isso e resolve ir. Felizmente, eram só gatinhos da vizinhança brincando do lado de fora que derrubaram uma lata de lixo. Enquanto a Sofia ainda estava olhando para os gatos, ela vê uma mão gigante que pega a lata de lixo e tenta alcançar a tampa. Então a Sofia faz contato visual com um gigante de aparência assustadora e rapidamente corre de volta para se esconder. Ela se lembra mais uma vez de não sair da cama e abrir as cortinas e não olhar pelas janelas. Quando ela olha para trás, a mão entra no quarto e a sequestra junto com seu livro e cobertor. Correndo por Londres, o cobertor da Sofia se enrola parecendo uma bolsa da qual a Sofia pode ver diferentes truques que o gigante usa para evitar de ser visto por outros humanos. Truques como fingir ser uma parede, cobrir um poste de luz, ser uma carga de um caminhão, além de também se fingir de ser uma árvore. O gigante finalmente consegue sair de Londres e entra no campo, onde ele continua saltando e atravessando um aglomerado de nuvens que leva direto para o mundo dos gigantes. E eles param em uma caverna que parece ser a sua casa. O gigante pendurou a Sofia com seu cobertor e começou a cortar um estranho vegetal chamado de Snowscamber para o jantar. Enquanto faz isso, a Sofia pula para fora do cobertor, desce até a janela onde ela tenta escapar. A janela é bem difícil de abrir devido ao seu tamanho, mas ela se esforça. Quando ela consegue abrir a janela, ela chuta um dedal na mesa e faz de tudo para pegar. Felizmente, o gigante não escutou ela. Então ela pegou um dedal, que era do tamanho de um balde, e tenta ir na outra direção. Mas ela esbarrou nas ferramentas de costura do gigante e derrubou elas. E isso alerta o gigante. Ele se vira para ela e diz que ela não pode ir para lugar nenhum se não tiver asas. Ele empurra a janela que faz a Sofia cair direto na panela que ele estava segurando. O gigante continua fazendo o jantar e a Sofia pergunta onde ela estava. Ele diz que ela estava no mundo dos gigantes, mas a Sofia acha que isso não existe. De repente, ela se assusta com um som vindo de fora. Eram outros gigantes com os nomes de Flash Peter, Bonnie Crunker, Manchuker, Children e outros. A Sofia fica assustada com os gigantes e implora ao gigante para ele não comer ela, mas o gigante ri dela, dizendo que ele não come humanos. A Sofia então lembra ao gigante que ela foi levada para lá sem o seu consentimento, e o gigante de fato não nega isso. Ela aponta que os pais dela devem estar preocupados com ela, mas ele fala que a Sofia não tem pais e que ele roubou ela de um orfanato. A Sofia fala que ela odiava o orfanato porque a líder era uma incompetente, que ela tinha muitas regras que vinham com punições severas. O gigante fica do lado da Sofia e dá para ela os seus óculos.
A Sofia pergunta se outros gigantes são legais como ele, mas o gigante fica conversando com ela enquanto serve um prato de ensopado com uma aparência estranha e fala que outros gigantes só comem humanos. Ela fica perplexa com isso e pergunta do porquê ele a sequestrou. Ele explica que, se tivesse deixado ela depois da sua falha, ela teria saído por aí dizendo que viu um gigante, o que por sua vez aumentaria a curiosidade dos humanos e o levaria a ser capturado e colocado ao lado de animais. Mas a Sofia promete que não contaria a ninguém, só que o gigante não acredita nela e diz a ela que ela vai passar o resto da vida ali no mundo de gigantes. Enquanto ela estava falando, ela começa a falar de escapar e ele joga o cobertor sobre ela e leva ela para uma parte em cima que parece ser um navio. E ele ainda lembra ela sobre os gigantes devoradores de pessoas. A Sofia fica brava e corrige todos os seus erros gramaticais, o que deixa ele bem triste. Ela se desculpa e percebe um objeto brilhante em um recipiente que ele pegou. A Sofia pergunta o que era aquilo e o gigante responde que são sonhos. A Sofia diz ao gigante que não sonha porque ela tem insônia, e ele pegou o livro dela e começou a ler, o que é uma surpresa para Sofia que um gigante saiba ler. Enquanto escuta a leitura, a Sofia finalmente adormece. O gigante sai para uma sala onde tinha muitos sonhos presos. Ele mexe em alguns potes. Enquanto isso, a Sofia acordou com o ronco do gigante e foge pela janela e sai da caverna. Ela estava tentando escapar, mas é impedida por um gigante adormecido que tenta comer ela. Ela viu o seu amigo gigante e implora para que ele ajude ela, mas ele fecha a porta e ela é engolida pelo gigante. Nesse momento ela acordou e era tudo um sonho. Ela imediatamente descobriu que foi o gigante que fez isso com ela. Ela fala pra ele que não precisava tornar a situação tão assustadora assim, mas o gigante lembra ela que ela pode ser pega por outros gigantes se eles a virem. Enquanto conversa, ele pega uma bebida chamada de Frog Scooter. Ela fica soltando bolhas de cima para baixo, e a Sofia acha isso bem estranho, mas o gigante fala que as bolhas de baixo para cima iria causar arrotos desagradáveis. Mas a Sofia explica que se as bolhas caírem, isso também vai gerar gás e ainda mais desagradável. Mas o gigante diz que isso é um símbolo de felicidade. Ele começa a beber e solta um peido explosivo. Nesse momento, o chamado de Flashlon Peter invade a casa. Ele pergunta ao gigante amigo com quem que ele estava falando. A Sofia se escondeu atrás do refrigerante. O Flashlon Peter afirma a ele que tem uma farpa que tem que ser tratada agora mesmo. Enquanto cuida disso, o gigante consegue sentir um cheiro e pergunta ao amigo se ele comprou um novo animal de estimação. O gigante tenta distrair o outro enquanto a Sofia pula no Snowcumbers que estava na mesa. Sem que eles saibam, ele começou a cheirar a mesa, procurando pelo cheiro estranho. Quando o amigo gigante da Sofia oferece o vegetal para distrair ele estava prestes a morder, e o amigo da Sofia vê ela saindo do vegetal, então ele corre para resgatar ela. Ele lembra ao seu amigo gigante que ele prefere comer humanos e não vegetais. O que ele estava fazendo? O gigante joga o vegetal no chão e tenta pisar nele, mas é distraído de novo pelo amigo da Sofia, então ele finalmente sai pegando uma garrafa. O gigante pega o vegetal e coloca sobre a mesa. Ele permite que a Sofia saia dali. Ele oferece a mão para ela subir. O gigante leva ela para um local secreto onde ele guarda os sonhos das pessoas. Ele a ajuda a se levantar e oferece a ela uma variedade de roupas para escolher. Depois de vestir, o gigante nota uma jaqueta vermelha que a Sofia escolheu e pergunta onde ela encontrou. Ela diz que foi nos restos que ele deu para ela. No começo, ele parece um pouco triste, mas quando a Sofia pergunta o que tem de errado, ele diz que não é nada. Ele então carrega ela na sua mão para a sala, onde a Sofia pergunta o que ele fez. O gigante diz que ela estava perguntando um grande segredo que ele não pode contar. A Sofia insiste, já que ela vai ficar para sempre nesse lugar. O gigante diz a ela que ele pega os sonhos e a coloca em um espaço oco da árvore que ele fez especialmente para ela. Ele lembra ela que se tentar sair, ela provavelmente seria comida pelos gigantes. No entanto, a Sofia acha que, se ela ficar ali, seria comida ainda mais rápido, mas o gigante ainda se recusa a levar ela junto. No entanto, depois de muita persuasão, ele finalmente concorda em levar ela junto com ele. Ao sair da caverna, o gigante diz a ela que eles devem passar pelos gigantes adormecidos sem serem pegos. Ele cuidadosamente passa por eles, mas é pego por um. A Sofia cai e corre para se esconder em um carro que estava ali próximo. Enquanto isso, outros gigantes transformam o amigo da Sofia em uma bola de futebol e jogam de um lado para o outro. Uma outra ideia para um jogo surge.
O gigante pega um carro enquanto o outro estava com o amigo da Sofia. Eles pegaram até mesmo o que ela estava. Os dois vão na direção oposta um do outro. Aquele com o carro que estava a Sofia transforma os carros em patins, enquanto o amigo da Sofia é colocado em cima do outro, que é empurrado na direção do outro que estava patinando. A Sofia vê que eles vão bater e rapidamente desvia o carro para o outro lado, evitando um cenário muito pior. Os gigantes parecem estar se divertindo e tentando outro jogo. Mas de repente começa a chover. Com medo da água, todos recuam, permitindo que o amigo da Sofia pegasse ela e fosse embora. Depois que eles saem, um dos outros gigantes encontra um cobertor, que era da Sofia, preso na sua perna. E depois de cheirar, eles percebem que tem um humano no mundo dos gigantes. Por outro lado, a Sofia e o seu amigo gigante caminham por um aglomerado de nuvens. Eles entram no mundo dos sonhos e já é de noite. O gigante conta a Sofia como ele pode ouvir o que as estrelas, plantas e animais dizem uns aos outros devido às suas grandes orelhas. Ele também diz a ela que costumava ser chamado de gigante amigável e pergunta como ele poderia chamar ela antes de pular em um lago. Ela se apresenta como Sofia e ele a pede para pular. Ambos aparecem de cabeça para baixo e estavam completamente secos. Eles estavam agora na seção do mundo dos sonhos, onde o gigante pega os sonhos. Ele encontra um sonho específico que tem muita dificuldade para pegar. A Sofia o ajuda e finalmente o gigante pega o sonho ao tentar se aproximar da Sofia. Ele entrega para ela e permite que ela coloque em um pote. O sonho então desenha o rosto da Sofia. Depois, o grande gigante incentiva a Sofia a ir pegar mais sonhos. Ele pega um vermelho que o gigante imediatamente tira dela, alegando que pode ser um pesadelo. A Sofia fica curiosa e pergunta o que o pesadelo diz. O gigante fala para ela que ele estava dizendo que o que ele fez não haverá perdão. O gigante desapareceu, fazendo a Sofia entrar em pânico e chamar por ele. O gigante então saiu do lago e puxa ela. Na saída, a Sofia decide chamar ele de BFG. Logo, eles chegam a Londres, onde o gigante para em uma casa para distribuir os sonhos. Ele pede a opinião da Sofia sobre compartilhar um pesadelo ou um sonho, mas a Sofia pede para ele deixar todos felizes. O BFG distribuiu os sonhos para a família da casa. Ao fazer isso, o BFG diz a Sofia que ele é tão velho quanto a própria Terra e que os gigantes não têm mães ou pais. Ele também diz a ela que pode ouvir o coração das crianças, incluindo o dela. E enquanto observam eles dormindo, o BFG explica os seus sonhos. Mais tarde, o BFG e a Sofia deixam Londres, e na saída, eles avistam outros gigantes em Londres. Aparentemente, eles estão pegando e consumindo humanos. De repente, a Sofia pede o seu cobertor, mas ela se lembra de ter deixado ele cair no mundo dos gigantes. Isso começou a preocupar o BFG, então a cena corta para Sofia acordando do seu sonho em frente ao orfanato. Ela percebe que dormiu e pergunta ao BFG por que ele estava dando um sonho para ela. Ela grita porque não tem resposta, mas ele fala que ela deixou seu cobertor no mundo dos gigantes, então os outros sabem que ela esteve lá. Ele diz que ela não estava segura com ele, mas ela discorda. O BFG conta a ela sobre o menino que é dono da jaqueta vermelha que ela estava vestindo. Ele diz que o menino viu ele enquanto ele trabalhava, e ele o levou para o mundo dos gigantes. Então os grandões o encontraram e a atacaram. Ele se culpa por isso, e a Sofia o segue e diz que não estava com medo. A Sofia volta para o seu quarto e sussurra porque o BFG pode ouvir até sons mais baixos. Ela tem uma ideia. Ela foi até a varanda e diz que sente a presença dele. Ela decidiu pular, mas nessa hora o BFG a salva. Eles retornam ao mundo dos gigantes enquanto o Flashlon Peter observa isso e entra na sua casa. A Sofia diz que eles precisam de um plano e escuta o Flashlon Peter entrando no laboratório. Ele usa um grande guarda-chuva para se proteger da chuva e a Sofia se esconde. O Flashlon Peter entra com os outros gigantes e mostra o cobertor. Ele faz os outros cheirarem e eles começam a procurar por ela, destruindo todo o laboratório. O BFG tenta deter ele e diz que o gigante costumava ser pacífico, mas o Flashlon Peter diz que isso já passou. A Sofia se move pelo laboratório enquanto os gigantes a procuram. Ela entra no quartinho da árvore que pertenceu ao menino anterior que ficou com o BFG. O Flashlon Peter vasculha a sala enquanto ela se esconde. Então o BFG fica com tanta raiva que ele reuniu coragem e pega uma haste de metal quente e usa para perseguir os gigantes. O Flashlon Peter pega ele, mas o BFG pega um balde de água e usa para expulsar ele do seu laboratório. A Sofia viu uma foto da rainha no quarto do menino e tem uma ideia.
Enquanto isso, o BFG anda pelo laboratório destruído enquanto a Sofia coloca a jaqueta na cama. Ela sai da sala e conversa com o BFG. Ela diz que tem um plano. Ela sugeriu que eles procurem a rainha e peçam a sua ajuda. Eles trabalham com sonhos não danificados e assim conjuram um sonho que eles vão dar para a rainha. O BFG pega um pesadelo que mistura com sonhos diferentes que a Sofia menciona. Ela mistura um pedaço dele e da Sofia no sonho. Ele coloca em uma jarra rotulada para a rainha e continua misturando enquanto a Sofia narra como ela aparecerá no parapeito da janela da rainha e o BFG e dirá que é o seu humilde servo. Mas o BFG se recusa. Só que nós vemos eles camuflados como estátuas no palácio de Buckingham. Eles fogem de um guarda e andam pelo palácio enquanto o BFG escuta a respiração de todos. Para saber onde a rainha estava, eles chegam ao quarto dela e abrem a janela. O BFG usa o seu trompete especial para colocar o pesadelo no quarto da rainha e ele entra nela. Ela sonha com os gigantes e acorda em um estado de choque. Na manhã seguida, a Maria, que é a empregada da rainha, entra na sala e a rainha conta a ela que ela teve um pesadelo. O Sr. Tibbs, que é o mordomo da rainha, entra com o café da manhã dela. Ele estala os dedos e os cachorros saem correndo da sala. A rainha diz que sonhou que os gigantes devoradores de homens tiraram as crianças dos seus quartos e as comiam. Ela menciona alguns nomes dos gigantes em uma voz estranha. Enquanto isso, a Maria lê o jornal e percebe que as crianças estavam desaparecidas. A rainha não acredita que os gigantes estavam comendo as crianças, mas a rainha pede para ela fechar as cortinas. A Maria grita ao fechar a cortina e eles conseguem ver a Sofia. A rainha diz que sonhou com ela que estava no parapeito da janela. A Sofia diz a ela que o BFG, que é o seu melhor amigo, estava escondido no jardim. O Tibbs instrui os guardas a ficarem alerta e a rainha se lembra do seu pesadelo e percebeu que a Sofia e o BFG precisavam da sua ajuda. A Sofia faz a rainha prometer não machucar o BFG e chama ele para vir, mas ele se recusa e os outros começam a duvidar dela. Eles pedem que ela saia do parapeito da janela, mas ela se recusa e grita, dizendo ao BFG para ser corajoso. Dessa forma, ele sai das árvores e vários guardas o cercam. A Sofia lembra da promessa da rainha em não machucar ele. Ela chama o Tibbs e ele instrui os guardas a se retirarem enquanto as suas mãos tremem de medo. O BFG vai até a janela da rainha e diz que é o seu servo. Ele avisa que veio para ajudar e ela sugere que eles troquem a sua roupa. A rainha contata várias pessoas enquanto a Maria limpa e veste a Sofia. Ela entra no refeitório com a Sofia enquanto o mordomo direciona o BFG para dentro do prédio. Eles se sentam e se preparam para comer. O BFG se senta em uma cadeira colocada sobre um piano e os mordomos entram e usam uma escada para chegar até o topo da mesa do gigante. Eles dão a ele uma pá e um garfo como se fossem talheres. Ele prova a comida e fala que ele não vai comer mais snowcumbers. Os mordomos servem café para ele, mas ele cospe porque ele não gostou. Ele tira uma garrafa da sua bolsa e dá de presente ali. O Tibbs diz à rainha que os generais foram informados e eles entram na sala. Ela diz que ele só tem uma chance para entrar no mundo dos gigantes. E eles apresentam um mapa para o BFG e pergunta onde fica o mundo dos gigantes. Ele informa que não está no mapa e serve um lanche para eles. Eles bebem a bebida e todos peidam. A rainha se levanta dizendo que eles estavam indo para o mundo dos gigantes. O BFG sai correndo de Londres e vários helicópteros o seguem. Ele entra no aglomerado de nuvens e os radares dos helicópteros começaram a dar mau contato. Eles conseguiram passar pelas nuvens e decidem esperar enquanto o BFG e a Sofia entram na sua casa. A Sofia pergunta ao BFG se eles têm um plano e ele recupera o pesadelo que ele tinha pegado. Ele diz que vai usar nos outros gigantes. Se funcionar, eles vão acordar presos em remorso por tudo que fizeram. A Sofia vê o seu sonho em uma jarra com o desejo de um coração escrito nela. Eles se sentam do lado de fora enquanto os gigantes dormem e ela pergunta sobre o seu sonho. Ele diz a ela que haverá muito sucesso na sua vida e ela sempre se lembrará das suas boas ações. O BFG diz a Sofia que ela vai acordar, mas não no mundo dos gigantes, porque ela tem mais sonhos para realizar. Ela pergunta se ele ainda vai ser capaz de escutar ela, e ele lembra ela das suas orelhas gigantes. A Sofia segura o mindinho dele com a mão e diz que estava na hora. O BFG percebe que deixou o seu trompete no palácio, e a Sofia leva o pesadelo. Ela corre para os gigantes adormecidos, e o Flash Long Peter acorda enquanto ela tenta abrir a jarra.
ela quebra a jarra e os pesadelos entram nos gigantes. O Flash Peter impede que o pesadelo entre nele e tenta atingir a Sofia, mas o BFG impede. Ele agarra o BFG, que diz a ele para parar, mas o Flash Peter tenta atacar ele, só que o exército chegou bem na hora e captura os gigantes. Enquanto a Sofia corre pelo campo para evitar de ser atingida, o BFG agarra ela quando o Flash Peter estava prestes a comer ela. A Sofia narra como os gigantes são levados para uma ilha isolada e são jogados na água antes da ilha. Eles jogam Snowcumbers e sementes como a única comida de gigante, e a Sofia diz que eles terão que se acostumar com isso. A Sofia é adotada pela Maria e quando ela acorda, ela diz que teve um sonho em que o BFG estava pulando para longe. Ela podia ver um lindo jardim dentro da sua casa, onde agora ele aprendeu a cozinhar muito melhor um ensopado. Ela fala com ele quando está sozinha, porque ele sempre a escuta. Então, ela diz um bom dia e o BFG escuta da sua casa, sorrindo muito.